rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. A semana passada eu iniciei o programa falando Rádio e TV Espírita do Alagoas, mas é Brasil Espírita do Alagoas, um nome lindo, né? Rádio, tem até aqui o símbolozinho, aqui no meu banner. Deixa eu ver para cá, não, para cá. Ah, caramba, aqui. Rádio Brasil Espírita do Alagoas, RBE. É uma alegria muito grande participar desse trabalho, essa rádio e TV que tem como objetivo iluminar as consciências. Então, é um objetivo muito nobre, meus irmãos. Eu pediria que vocês participassem mais de todos os programas desse movimento de iluminação das consciências. Eu sei que o meu programa não está tendo grande audiência, eu não poderia divulgar aqui na minha região, porque eu estaria concorrendo comigo mesma. Tenho muitos outros programas nessa região aqui do Rio de Janeiro, região dos Lagos, mas aí no Nordeste, eu acho que eu poderia ter chance de ajudar muito essa Rádio Brasil Espírita. O problema é que eu não consigo, não sei como divulgar nas casas espíritas aí. Então eu preciso da sua ajuda generosa. Participe do programa, compartilhe com seus irmãos aí das outras casas espíritas. Aqui também eu tenho compartilhado com os meus amigos mais chegados e eles me dão assim um retorno muito bom, estão gostando muito, mas são muitos programas. São muitos programas que eu trabalho na TV Nova Luz, né? São muitos programas, são muitos inscritos. Então eu pediria que você nos ajudasse, porque quanto mais nós divulgarmos os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, mais consciências se tornarão iluminadas. Inclusive, quando eu faço esse programa, que eu estudo para esse programa, eu peço sempre a Jesus que nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua vontade. A gente faz uma prece inicial e todo o programa que tem como finalidade o bem, porque o Espiritismo na Arte é baseado no livro de Leon Denis, o Espiritismo na Arte. Eu fico sempre repetindo, porque nós estamos no estudo da inspiração. Então, nós fizemos uma série, estamos gravando uma série de livros inspiradores e compartilhando com vocês. Até você que é estudante para se preparar para o Enem, para os cursos da universidade, muitos livros trazem inspiração e trazem força para que a gente consiga viver a transcendentalidade, né? Para a gente realmente atender esse projeto de Jesus, que Herculano Pires diz sabiamente que nós somos seres interexistenciais. Nós existimos na materialidade, mas nós temos vivências na espiritualidade. Então, nós podemos, sim, nos tornar muito melhores, iluminar muito mais a nossa consciência, que está na nossa alma, né? Iluminar a nossa alma, atendendo ao apelo de Jesus, brilhe a vossa luz, porque nós temos todos esses conteúdos dentro do nosso psiquismo, como bem falou Leon Denis, né? Que metade da nossa alma nos pertence, mas a outra metade pertence à dimensão espiritual, pertence ao universo. Nós somos co-criadores com Deus no momento que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual é obra nossa. Charles Chaplin, ele disse que quando ele olha no espelho, ele vê a obra-prima de Deus. Sim, nós somos a obra-prima de Deus, mas a nossa própria obra-prima
é a nossa autoiluminação, é o corpo espiritual ficar tão iluminado e tão leve, capaz de alçar voos a essa dimensão maior da vida. Então hoje, na semana passada, nós falamos sobre o sonho, a necessidade da gente dormir para ter saúde, ter força física e ao mesmo tempo ter juventude. Como nos falou André Luiz, que nós recebemos fluidos vitais para viver 120 anos. Se nós vamos viver 120 anos na Terra, e desses 120 anos, 1/3 é dormindo, porque nós temos que dormir para nosso corpo físico ficar forte, né? Receber, nos alimentarmos da dimensão espiritual, que ali está o verdadeiro alimento da nossa alma. Então, nós vamos viver até 120 anos com carinha de 80, porque é menos 40 anos, né? Falamos sobre isso. Então, por favor, meus irmãos, divulgue o nosso trabalho, compartilhe, participe, manda textos para a gente falar aqui ao vivo e para a gente ir crescendo, né? Assim, hoje nós vamos ver um outro livro muito inspirador. Esse daqui é muito inspirador. Inclusive, tem pessoas que dizem assim, esse cara viajou na maionese, né? Mas a gente precisa viajar na maionese, entre aspas. Por quê? Emmanuel fala que a nossa mente, cujo chefe é a vontade, tem o departamento da imaginação. A imaginação é que nos torna criativos. A gente só pode imaginar em cima de conteúdo que a gente tenha, né? Você não pode tirar do nada e levar para a sua mente. A nossa mente é como um computador. Esse computador, ele se alimenta dos dados que a gente coloca dentro desse departamento da mente, que tem quatro diretorias, digamos assim, esse departamento, segundo Emmanuel. O departamento, a mente tem 4 outros departamentos, digamos, 4 outras seções, né? Então, o departamento da inteligência, que nós temos que desenvolver com o nosso esforço, o departamento da memória, onde nós colocamos todos os nossos conhecimentos, esse subconsciente que é maravilhoso, que registra tudo o que acontece e que a gente já nasce, como diz Jung, com inconsciente coletivo, ou seja, com conteúdo de todas as conquistas humanas. O departamento da imaginação, vamos recordar, departamento da inteligência, o departamento dos desejos, esqueci de falar dos desejos, que nós somos seres desejantes, né? Graças aos nossos desejos, nós movimentamos a nossa mente, a nossa vontade. Então, os desejos aí armazenados têm a ver com a nossa evolução moral e espiritual. O departamento da memória, onde guardamos tudo, e o departamento da imaginação. Então, esse cientista japonês, chamado Dr. Masaru Emoto, escreveu um livro chamado Ado, que ele diz as mensagens das águas, as mensagens ocultas das águas, né? As mensagens ocultas na água. Ele foi escrito em Masaru Emoto foi nascido no Japão em 1943 e pesquisou a água, é cientista na pesquisa da água e sua capacidade de absorver os nossos sentimentos, bons ou maus. Então, antes de darmos início ao estudo do livro, você pode colocar a sua água aí para fluidificar. Que todo encontro em nome de Jesus é um encontro de cura e nós podemos beneficiarmos-nos com a água, que ela é boa condutora dos bons fluidos, né? Muitas vezes nós empobrecemos a nossa água com os nossos maus sentimentos. Isso é que ele prova, que é incrível. Não só as bactérias
proliferam numa água maltratada, numa água suja pelos homens, numa água invadida pela nossa insensatez, mas também a água da nossa casa recebe as energias boas e más dos habitantes dessa casa. Então ele diz assim, ele começa, aliás, o seu livro perguntando, se fomos criados para a felicidade, por que que a grande maioria não se sente feliz? As pessoas dizem assim, a gente tem alguns momentos de felicidade, mas nós habitamos num mundo de privações e provas, né, de expiações e provas, então a maioria dor. As pessoas acham que a felicidade não é desse mundo. E, meus irmãos, a felicidade é também desse mundo, é de todo o universo. Porque a felicidade é de fórum íntimo. Você pode desenvolver a vocação para a felicidade, como você pode desenvolver a vocação para o abismo. André Luiz diz que muitas pessoas têm vocação para o abismo, que não desenvolve olhos de ver, ouvidos para ouvir, como disse Jesus, as coisas boas que acontecem na vida. A pessoa fica aberta só às notícias ruins, porque a nossa comunicação pelo rádio, pela televisão, a nossa comunicação gosta muito das notícias ruins, que as notícias ruins despertam mais interesse do que as notícias boas. Olha que coisa incrível. É a vocação para o abismo que a maioria de nós tem. A gente não quer ouvir notícia boa não traz adrenalina, né? O que traz adrenalina, essa necessidade de se sentir vivo, é essa desgraça que a gente vê nas rádios, na televisão, nas músicas. Tem música que é própria vocação para o abismo, para te levar lá para para te levar lá para baixo, né? Assim? Então, Masaru Emoto, nessa pesquisa que ele faz, que é uma pesquisa muitíssimo interessante no seu livro, em que, olha, meu Deus, eu tenho que pegar aqui, é porque ele fotografa, ele fez o seguinte, a pesquisa dele, ele fotografa, ele tira, por exemplo, a água de um rio ou de um poço, ou da nossa torneira, e ele congela aquela água, e aquela água forma cristais. Então, com uma câmera especial, ele fotografa os cristais que aquela água produz, com as vibrações que ela tem, com o conteúdo que ela tem, com o conteúdo vibracional que ela tem. E é tão interessante, você tem que pesquisa na internet, Masaru Emoto, para você ver as fotografias, porque talvez no próximo encontro eu mostre essas fotografias que eu tinha separado e acabei esquecendo de colocar aqui. Mas ele fotografa esses cristais e é incrível a gente ver como que, diante de uma música, de uma Quinta Sinfonia de Beethoven, como que a água, ouvindo aquela música, ele põe aquela música na água, perto da água, né? E a água, depois ele fotografa aquela água que ouviu aquela música, ele foi fazendo várias experiências desse jeito, e também com palavras, falando palavra rude perto da água, ou até escrevendo palavra rude, colocando, como se a água pudesse ler aquela palavra rude, palavras boas, sentimentos bons. Quando ele botou as 4 estações de Vivaldi, quando a água ouviu a primavera, o verão, o outono, o inverno, ela colocou, é lindo as fotografias dos cristais, é uma viagem mesmo, uma coisa maravilhosa. Então ele diz assim, o corpo humano tem em média 70% de água. Água é o quê? H2O, né? H2 é 2 de hidrogênio, é um átomo, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, o nosso corpo tem 70% de água.
Olha que coisa impressionante, assim como o nosso globo é 1/3 de água, né? Então, assim, ué, 1/3 ou 2/3, agora eu até me confundindo, vocês podem me esclarecer. Então, veja bem, como que o nosso corpo se tem 70% de água, e se a gente não beber água, a gente acaba morrendo, né? Porque a gente desidrata, seca. Então, se o nosso corpo tem 70% de água, qual é a qualidade da água do nosso corpo? Então, esse estudo dele é um estudo muito relevante, muito inspirador. Então, ele diz assim: a água serve para transportar energia por todo o corpo. Então, esses átomos, né, em simbiose aí para formar água, esses átomos são responsáveis por transportar a nossa energia, a energia recebida e a nossa própria, por todo o nosso corpo. E ele diz, a palavra de bem, expus diferentes tipos de música. Já falei sobre isso, né? Que ele colocava vários tipos de música, inclusive o heavy metal. O que a água provoca no heavy metal, eu acho que é o que a gente sente, assim, aquela energia borbulhante dentro da gente, né? Com heavy metal, e ouvindo essas músicas que tem mais conteúdo, que tem mais harmonia, que tem mais beleza, né? Então, ele coloca como que a música influencia as águas do nosso corpo. O nosso corpo recebe as energias da musicalidade que nós estamos recebendo no momento, né? E depois ele diz, as deformações do mundo são as deformações da alma. Ele diz que nós estamos tão conectados com tudo, nós não estamos apartados uns dos outros. Por exemplo, aqui parece que eu estou sozinha, né? Só eu e meu marido que moramos aqui, agora ele saiu para jogar o tênis, que é o esporte preferido dele, e eu fiquei aqui na casa porque meus filhos já moram fora aqui do Rio de Janeiro. Aliás, moram fora do Brasil. E aí eu estou, entre aspas, absolutamente sozinha, mas é claro que eu não estou sozinha. Ninguém nunca está sozinho. Eu estou com a minha família espiritual, que as minhas vibrações permitam ter. Mas como eu estou num trabalho com Jesus, eu imagino, meus irmãos, eu imagino, aí vem a imaginação, coisa maravilhosa, eu imagino aqui lotado de gente estudando comigo, porque nós temos os mesmos interesses e nós estamos nesse nível vibracional do amor e da gratidão. Aliás, Masaru Emoto fala no seu livro que o cristal mais bonito que ele já viu da água é quando você vibra em amor e gratidão. Então, a água do seu corpo torna-se límpida quando você vibra nessa faixa do amor e da gratidão. Mas, assim, você fala, como é que pode a gente vibrar o tempo todo nessa faixa do amor e da gratidão? É só na compreensão do sentido da vida. Nós estamos aqui em trânsito. Se nós ficarmos apegados a tudo isso que a gente pensa que possui, Joana de Ângeles fala isso, tu te tornas possuídos pelos bens que pensa possuir. Então você fica ligado nessas vibrações materiais. Ao contrário, se você começa a dar asa da sua imaginação e criar um campo magnético de amor, de paz, visualizar a figura amorosa do nosso mestre chegando, nos acolhendo, nos dando aquele colinho que nós precisamos, a gente imaginar os irmãos iluminados, imaginar aqui uma falange de irmãos iluminados, quantas bênçãos nós vamos trazer para a nossa alma imortal,
porque o nosso corpo físico, a água do nosso corpo físico será beneficiada. E essa água beneficia também o corpo espiritual, porque o corpo espiritual, enquanto encarnado, o perispírito, ele está ligado, molécula a molécula, a esse corpo físico. Então, as bênçãos vêm de cá, de lá para cá, e vai daqui para lá. Olha só, ele diz assim, eu comprovei isso quando congelei águas depois que elas recebiam as emoções do ambiente ou o pensamento dos homens. E depois eu fotografava numa câmara especial, né? Claro. Diferentes fontes de água apresentam cristais também diferentes de acordo com a sua pureza. Mas só vocês vendo, é os olhos de ver, né? É só você vendo as fotografias desse pesquisador, quanto tempo ele gastou buscando essa beleza dessas fotos para comprovar a sua tese, né? Porque não são hipóteses, são teses no momento que ele comprova, que a gente pode olhar. A água é a energia vital da natureza majestosa. Tudo tem água, né? Tudo tem oxigênio, tudo tem hidrogênio, H2O. Toda essa água que envolve o nosso planeta e que o nosso corpo repete. Então, o nosso corpo faz parte desse mundo, nosso corpo físico. Ele repete a terra que nos acolhe. Porque para encarnar aqui, nós precisamos montar um corpo com os elementos deste planeta Terra. Tudo que tem na Terra tem no nosso corpo. Olha que lindo. E continua Emoto. Nossos olhos podem ver objetos, mas não a vibração do objeto. É interessante que Denis fala aí no livro Espiritismo na Arte, nesse livro nosso, né? Que se nós tivéssemos um nervinho que ligasse o olho ao ouvido, se nós tivéssemos essa conexão que nós não temos, a nossa visão é limitada, tem animal que vê muito mais perfeito do que a gente, tem animal que ouve muito mais do que nós mesmos, mas nós temos essa limitação pelo nosso ser hominal, nosso nível evolutivo do ser hominal ainda recém-saídos, vamos dizer, da animalidade, né? Então, se nós tivéssemos essa ligação de Denis, que nós poderíamos, ao olhar uma borboleta fazendo esse movimento assim, a gente ouvir os sons que ela produziria ao fazer esse movimento. Olha que coisa linda. Nós poderíamos associar a flor ao cheiro dela, se nós tivéssemos essa ligação dos olhos com o olfato. E isso é até mais fácil mesmo, que quando a gente chega bem o nosso nariz pertinho da flor, a gente chega a sentir o seu cheiro, mas não sentimos a sua musicalidade, porque tudo tem harmonia. Cada cor tem uma musicalidade. Ele faz até um estudo nesse livro sobre as escalas, né? De Dó até Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, em vários níveis de frequência, de harmonia, né? Porque você tem o Dó grave, o Dó médio, e por aí vai até ter uma vibração mais alta, uma vibração até que a gente não consegue alcançar 42 vezes maior do que o nosso Dó central, digamos assim. Mas isso aí é uma palestra para especialista. O que a gente está querendo dizer é que uma pessoa muito triste, isso é Emoto falando, doutor Emoto, uma pessoa muito triste
vai emitir uma frequência carregada de tristeza. Então, se você está muito triste, a sua frequência está, né? As suas ondas estão lentas, e essa frequência de tristeza vai para a sua água corporal. E influencia também todo o ambiente, que você está nessas vibrações. E encontra correspondência. Você atrai espíritos que estão nessa baixa frequência vibracional. Não é assim? E ele faz uma analogia muito interessante com as vibrações dos metais, que isso eu não chego a entender por que a irritação tem a mesma vibração do mercúrio, por que a raiva tem a mesma vibração do chumbo, a tristeza tem as vibrações do alumínio, o desespero, as vibrações do aço, e o estresse, as vibrações do zinco. Olha que coisa mais interessante. Está aí um desafio para todos nós pesquisarmos sobre isso, essa questão da vibração. Talvez, eu fico pensando, aí vem meu departamento de imaginação, né? Que a tristeza tem vibrações com alumínio, porque as coisas de alumínio são tão frias, né? Eu acho o alumínio, assim, quando eu vejo uma construção muito cheia de alumínio, aquilo me dá uma certa... Não é uma certa tristeza mesmo, porque eu fico, nossa, como que é duro, né? Como que é pobre. Eu fico com essa sensação, não sei vocês, mas ele faz essa analogia, a raiva com o chumbo. O chumbo é aquela coisa assim, sei lá, eu imagino o chumbo assim, cinza, né? Assim, fechado mesmo. O desespero com o aço ele é forjado num fogo ardente. O meu pai, por exemplo, ele trabalhava no alto forno. Certa feita eu fui visitar como é que faz o aço, que é misturado com ferro, não sei como é que é aquela mistura lá. Eu só sei que é quente, ardente, aquela coisa assim para produzir o aço. Talvez tenha a ver com esse desespero, né? De ficar sempre queimando, como diz Allan Kardec no livro sobre o ciúme e a inveja. Ele fala sobre esses vermes roedores que ficam queimando por dentro, né? É uma coisa assim. E aí, doutor Emoto, ele afirma que o pensamento positivo fortalece o sistema imunológico. Se você está sempre vibrando, está com altas vibrações de pensamento, você está favorecendo as águas do seu corpo, né, emitindo vibrações fortes para as águas do seu corpo, para você aumentar a sua imunização. E ele fala outra coisa também interessante, que o observador poderá influenciar o observado. Isso é muito interessante, já tem pesquisa. Eu li a pesquisa no livro do Dr. Rolumei, Os Dilemas Humanos, onde ele fala da experiência que se faz do observador. Ele fez, porque para ser uma experiência científica tem que repetir a experiência e o resultado ser sempre igual. Então ele fala, coloca dois grupos de ratos para os seus alunos observarem, e uns ratos, ele diz assim, esses ratos aqui são muito bobinhos, os ratos no labirinto, né? Eles vão demorar muito tempo para sair desse labirinto, achar a saída do labirinto. Agora, esse grupo de ratos aqui são ratos inteligentes, espertos. Logo, logo, eles vão deduzir onde é a saída do labirinto e vão sair. Então, é muito interessante isso, porque ele botava os alunos para observar e os alunos iam esperando ver os ratos bobinhos e os outros alunos iam esperando ver o rato inteligente. E os ratos correspondiam às expectativas do observador. Isso é tão interessante porque ele pegava os ratos aleatoriamente, pegava os ratinhos lá, os ratos de laboratório, né? Colocava um tanto aqui, um tanto ali. Ele não tinha como saber qual era o rato inteligente, o rato burrinho. Mas o observador
interferia, porque a expectativa do observador era que no primeiro grupo eles iam demorar demais para chegar. E o segundo grupo, eles chegariam rápido. Olha que interessante. Então, quando você está educando também, cria uma expectativa boa para o seu educando. Ah, você é esperto, inteligente, é capaz. Na parapsicologia, a gente tem frases assim, onde a gente repete: eu sou forte, sou inteligente, sou capaz, sou filho de Deus, eu sou herdeiro desse mundo todo, eu sou bonita, eu sou linda, eu estou essa persona que é o melhor de mim mesma, eu percorri tantas encarnações para chegar nesse nível que eu estou melhor que eu sei. Quando você vai falando frases positivas para você mesmo, o seu corpo vai correspondendo. A água do seu corpo vai se tornando forte. Você vai se tornando uma pessoa feliz, com vocação para a felicidade, como diz o nosso querido Dr. Emoto. Tudo que acontece, aí diz assim, segundo o mestre Chiova, a ciência atual não pode ver as partículas fantasmas, isso eu achei viajando mesmo, né? As partículas fantasmas que existem no limite entre a terceira e a quarta dimensão. Existem partículas ali intermediárias, tipo o nosso perispírito, né? Partícula intermediária. As palavras ditas com determinação têm o dom de reunir essas partículas fantasmas, possibilitando a realização de coisas no mundo tridimensional. Olha, vamos repetir isso? É muito incrível. Dr. Emoto viajando mesmo nessa possibilidade. Então, existem as partículas fantasmas entre o mundo da terceira dimensão e da quarta dimensão. Digamos que seja o nosso perispírito, essas partículas fantasmas. E elas, ouvindo só coisas positivas a respeito da sua intenção com relação ao mundo, as suas intenções, os seus desejos, a sua vontade, essa força psíquica que é a vontade, tem tanta força que a gente pode realizar os desejos se forem do bem. Porque o bem é soberano, o bem é de Deus, e o mal é você remar contra a correnteza, né? Assim? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe para que a gente se fortaleça e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.